Olá, alunos e professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula do Centro de Mídias aqui, né, falando aí sobre os aprofundamentos. Vamos lá para a tela, né, já para nos dedicarmos aí no que nós vamos ver hoje, né? Tá lá, ó, a estrutura interna do planeta, atividade 2, desenvolvimento 1. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia aqui do Centro de Mídias. O aprofundamento que faz parte dessa aula é a cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. E o componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então nós vamos dar aí sequência à atividade 2, né? Nós já vimos aí a introdução 1 e 2, né? Em 2 aulas aí. E agora nós vamos ter 4 aulas de desenvolvimento, né? Começando aí com o desenvolvimento 1 de hoje, né? E nós vamos ver aí, antes de começar a aula, as habilidades. Então vamos lá na sequência. Nós temos aí as habilidades dos eixos estruturantes, que é da investigação científica. E aí nós temos as habilidades de ciências humanas sociais aplicadas 01, 02, 03, 04, 05, 06. Quer ver aí os detalhes dessas habilidades? É só entrar lá no mapa, né? Material de apoio, planejamento e práticas do aprofundamento, né? Que aí vocês vão estar vendo lá, né, a questão aí, né, de o que caracteriza cada uma dessas habilidades. Vamos lá para a habilidade do currículo paulista, tá aí na tela para vocês. Também faz parte aí das ciências humanas sociais aplicadas, habilidade 306. O objetivo é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados. Tá certo? E é isso aí que a gente vai dar continuidade, né? A gente viu aí na introdução, né, as teorias, né? A teoria de Wegener, né, sobre a deriva dos continentes. Depois, mais para frente, aí surge a teoria das placas tectônicas, né? Então nós vimos aí as características de cada uma delas, né, para estar estudando essa dinâmica interna do planeta. E para dar sequência a esse estudo, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, né, que nós vamos ver por partes, né, do desenvolvimento, que entenda como acontecem terremotos e abalo sísmico, né, da Ciência é Tudo. Nós vamos ver um trechinho deles aí hoje, e nas outras aulas a gente vai dar continuidade a ver esse vídeo, tá? Daqui a pouco a gente volta. Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou a Karina Cardoso e no programa de hoje a gente vai saber mais sobre terremotos e abalos sísmicos. Para entender como é que os choques subterrâneos das placas tectônicas e também o deslocamento de gases no interior da Terra impactam a superfície do planeta. Isso porque a nossa missão aqui é te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se você já estiver pronto, vamos junto! Deslizamento de terra, vibração do solo, abertura de falhas no chão, tsunamis, maremotos e também mudanças na rotação da Terra. Tudo isso pode acontecer como consequência de um abalo sísmico. Abalo sísmico ou terremoto é um tremor da superfície da Terra produzido por forças geológicas situadas no interior do planeta e a diferentes profundidades. A maioria dos abalos sísmicos é de origem natural, gerado por choques subterrâneos das placas tectônicas. O choque entre elas faz as rochas irem se alterando até se colidirem ou se romperem, e aí liberam uma grande energia acumulada para o exterior da superfície do planeta. Outros fatores que podem gerar os terremotos são deslocamentos de gases no interior da Terra, como o metano, por exemplo, além das atividades vulcânicas. Existem também abalos induzidos pela ação do homem. São originados por meio de explosões, extração de minérios, de água ou até mesmo por queda de edifícios. Entretanto, a intensidade apresentada é bastante inferior à dos terremotos tectônicos.
Entre as consequências de um abalo sísmico estão a vibração do solo, a abertura de falhas no chão, deslizamento de terra, tsunamis, maremotos e até mesmo mudanças na rotação da Terra. Não é possível prever terremotos em nenhum lugar do planeta. No entanto, áreas próximas ao encontro de placas tectônicas são propícias a essas ocorrências. Através de um instrumento denominado sismógrafo, é possível medir as vibrações internas da Terra. Essa força é medida pela escala Richter, que varia entre 1, muito fraco, e 10, muito forte. O terremoto de maior intensidade já registrado ocorreu em 1960, no Chile, atingindo 9,5 na escala Richter. E o segundo aconteceu na Indonésia, em 2004, com 9,3 graus de intensidade. E é isso aí. Então, a gente tem a probabilidade, né, de ter terremotos aí constantemente, é diário isso aí, porque, né, a gente viu aí, né, em aulas anteriores, né, o mapa, né, das placas tectônicas, ele envolve aí todo o nosso planeta, então é importante retratar isso. E tem características diferentes, né? Os movimentos aí, eles têm, né, suas características, né? Vai depender muito da flacidez aí das placas tectônicas, se elas são mais rígidas. Tem placas tectônicas que são mais rígidas, tem outras que são mais maleáveis, né? Então tudo depende aí das características das placas tectônicas e dos seus movimentos, né? E aí nós podemos ter vulcanismo, tectonismo, né? E a gente viu, né, nas aulas anteriores, né, o estudo aí do sismógrafo, né, como é que ele é analisado, né, as ondas magnéticas que acabam, né, colocando aí no sismógrafo, transpassando aí, né, o potencial dessas ondas gigantescas aí que acabam vindo aí do interior do nosso planeta, né, e proporcionando os tremores, né, dependendo aí em escalas, né, de milhares de quilômetros, né. Então é importante sempre retratar isso. A gente pode estar aqui no Brasil, né, e sofrer um pequeno abalo, né, referente aí a um terremoto que acontece aí na Cordilheira dos Andes, ou que pode ocasionar aí no Oceano Atlântico, né, porque em todas as localidades nós temos encontro, afastamento e deslizamento aí das placas tectônicas. Isso aí o vídeo mostrou. Vídeos anteriores vocês também já viram, né, como referência aí desse movimento aí dinâmico que nós temos no interior do planeta. E aí eu trouxe uma imagem para vocês falando aí sobre as correntes de convecção da Terra, que a gente já comentou sobre isso, né? Então nós temos lá a imagem aqui para vocês, né? E tem na imagem da direita, né, uma animação mostrando, né, que a corrente de convecção ela está se movimentando, né? As setas estão mostrando, né? Então ela está, né, em constante movimento, né? E na parte lá da astenosfera nós temos aí as placas tectônicas, né? Então você tem lá as placas que são mais flácidas, as que são mais rígidas, né? E esse manto ele vai fazendo aí um movimento constante, né, fazendo com que, logicamente, as placas também se movimente aí para diversas direções. E dependendo da direção que a placa se movimenta, né, pode ocasionar aí deslizamento, pode ocasionar os impactos, como pode ocasionar aí também os afastamentos, né? E o interessante, né, que as placas elas acabam tendo rachaduras, fissuras, né? E pode até se formar em outras placas, como a gente viu aí anteriormente aí no mapa, né, que eu mostrei em aulas anteriores, que aí tem placas menores que provavelmente, né, sejam aí, né, placas que foram aí divididas aí por placas maiores, porque quanto maior a placa, maior a pressão que é exercida. Então esse movimento aí do manto, né, principalmente aí da parte do manto superior, faz com que haja o deslocamento dessas placas aí, tá certo? E aí nós temos logicamente o núcleo, né, que, né, dá uma base nessa relação aí do manto com a superfície do planeta, que está lá mostrando lá a litosfera, né? Então são vários os exemplos que a gente poderia colocar aqui para vocês, né, desses movimentos aí, né, das correntes de convecção da Terra, né? Então é importante retratar que, né,
pelas teorias que nós lemos aí e o que é mostrado, principalmente no assoalho oceânico, é que as placas tectônicas elas estão aí em constantes movimentos, né, tendo movimentos aí característicos aí dependendo da situação, que é o que a gente vai ver nessa aula, né, mostrando aí os movimentos aí das placas tectônicas, né? Então a gente viu que tem um manto, né, que ele fica lá fazendo esse movimento aí de que nós chamamos de corrente de convecção, e esse movimento aí contínuo dele faz com que as placas, né, fiquem desestabilizadas, né, e fiquem à deriva, né? Por isso que Wegener, né, falou sobre a deriva dos continentes em relação aí à questão das placas tectônicas. Então vamos ver lá um primeiro movimento que a gente vai ver hoje, que é o movimento convergente. Então tá lá, o movimento convergente é a ocorrência de duas placas que se chocam. Normalmente uma desliza por baixo da outra, encontrando altas temperaturas e se fundindo parcialmente. Esse novo magma, menos denso, sobe e extravasa através de zonas frágeis da crosta, formando aí vulcões. Cerca de 2/3 destes e 3/4 dos terremotos ocorrem nessas áreas. A interação entre as placas de Nazca e da América do Sul, por exemplo, formou aí a Cordilheira dos Andes, aí chamada aí de cadeia andina. Então vejam que o movimento convergente que é citado no texto aí, ele retrata sobre a colisão de duas placas, né? Então duas placas se colidem, né? E logicamente uma placa que for superior à outra, né, e aí vai sofrer aí uma maior pressão, ela acaba deslocando a outra para baixo, né, o que nós chamamos aí de movimento aí de subducção. Então esse processo convergente, né, quando vocês, se vocês lembram lá do mapa da aula anterior, você vai perceber que haviam duas setas mostrando indicação do choque de duas placas, né? Então esse movimento nós chamamos de movimento convergente. Aí na próxima tela vocês vão ver aí, ó, em algumas regiões que nós temos esse movimento aí chamado de movimento convergente. Vejam lá as setas, né, que mostra, né, o choque de uma placa com a outra. E se você observar nessas manchas em laranja, são regiões onde formam aí as grandes cordilheiras. Então na região aqui a oeste, né, do mapa, nós temos lá as montanhas rochosas ao norte, né, lá na América do Norte, e ao sul nós temos aí a Cordilheira dos Andes na América Latina. Se a gente for ver na região lá da Europa, né, tem os Alpes, né, que também são formados aí por esses encontros aí de placas tectônicas, como também tem aí a formação das cadeias montanhosas do Himalaia, onde está o maior pico do mundo, né, em altitude, que é o pico do Everest. E aí nós temos também no oceano, né, que vocês estão vendo lá, né, aquela região do Pacífico, né, onde fica o Japão. Né, o Japão aí é formado aí, né, por um arquipélago, né, são milhares de ilhas aí que são ilhas vulcânicas, né? E a gente observa aqui na região aí do Japão ao encontro aí de 3 placas tectônicas, né? Também na região do Pacífico, próximo aí da região da Oceania, né, onde também tem lá o encontro de placas tectônicas. Então a gente vê aí que esse movimento convergente, ele é um movimento muito extenso, né, em todo o nosso planeta. Então ele pega a região lá do oeste, né, mostrando a região da América, pega a região da Europa, né, pega aí também a região da Ásia e também a região da Oceania. E é onde se encontra lá o Círculo do Fogo do Pacífico, né? Se a gente observa, né, tanto lá na América como na região da Ásia e na região aí da Oceania, né, tem, né, esse movimento convergente que faz com que nós chamamos aí de Círculo do Fogo do Pacífico, onde ocasiona, né, terremotos e vulcanismo. Então os abalos sísmicos lá são constantes, né? Países como o Japão têm lá constantemente e diariamente abalos sísmicos, ou de menor intensidade, que muitas vezes até imperceptível, como de grande intensidade aí, né, como já aconteceu em vários terremotos aí, né, o que ocasiona também tsunamis, né, principalmente quando você está falando de faixas litorâneas, né? Então vários
desses movimentos aí de ondas gigantescas aí, os famosos tsunamis, vem por causa dessa questão aí de encontro de placas tectônicas, principalmente nas regiões aí do Pacífico e também do Índico, né, que também ocasiona aí esses processos aí de tsunami. E aí eu trouxe um exemplo aí de uma outra imagem aí da Cordilheira dos Andes, né? Então nós temos lá a formação da Cordilheira dos Andes, né, através do processo que é chamado de subducção, que na verdade é o encontro de uma placa tectônica oceânica com uma placa continental. Nesse caso aqui nós temos aí esse encontro, né, que nós chamamos aí de subducção, tem lá a crosta continental e a formação aí das cadeias montanhosas. E aí está escrito lá, arco magmático, né? A gente sabe que essa região aí também é rica aí em vulcanismo, né? E também, logicamente, né, no processo aí de tectonismo que proporciona aí terremotos, né? Isso que é interessante. Então vocês estão vendo lá a astenosfera, onde está o magma, né? Então abaixo da astenosfera nós temos o magma, na astenosfera nós temos as placas tectônicas e esse encontro ele proporciona essa imagem aí que nós chamamos de subducção. Quando são duas placas continentais que se chocam, nós chamamos de obducção, né? Porque aí são duas placas continentais, como por exemplo a formação da Cordilheira do Himalaia. Então, na formação da Cordilheira dos Andes, como vocês viram na imagem, nós chamamos aí, né, de processo de subducção, uma placa sobre a outra, tá? Agora, nesse caso, quando for duas placas continentais, aí nós temos aí o que chamamos de obducção, tá certo? Então, assim, quando é uma placa continental com uma placa oceânica, subducção. Quando é duas placas continentais, obducção, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que nós estamos vendo lá movimento divergente. É um outro movimento aí, característico aí das placas tectônicas. É a ocorrência de placas que se afastam umas das outras, o magma sobe através das fendas e extravasa, formando um novo fundo oceânico. Acontece principalmente ao longo das cadeias meso-oceânicas, extensas elevações submarinas de topografia muito mais acentuada e exuberante que as zonas montanhosas dos continentes e pode alcançar mais de 1.000 quilômetros de largura e 20.000 quilômetros de extensão. Então o próprio nome diz, né, divergente, né? Então essas placas acabam tendo aí lados opostos, eles vão se afastando. Então quando a gente vê num mapa lá que a gente viu nas placas tectônicas, tem lá uma região na América do Norte que as placas elas se afastam. É o que a gente vai ver aí na próxima imagem. Tá lá, ó. Tá vendo? Ó, nós temos lá um movimento divergente, né? Então são placas aí que acabam aí, né, se deslocando, né? Nós temos lá na América do Norte um pedaço, com a América Central, como eu falei para vocês, tem uma parte, né, bem longa na região do Atlântico, que nós chamamos de dorsal mesoatlântica, né, que vai desde a região da Antártida até a região do Ártico, mas vejam que também nós temos lá no Índico, também temos, né, na região da Oceania. Então vejam que há diversas, como também no movimento convergente, nós também temos aí diversas regiões do planeta aí com esse processo de movimento divergente, tá certo? E é importante retratar que essas regiões aí, que boa parte está em regiões oceânicas, elas formam o que nós chamamos aí de dorsais, dorsais que são cadeias montanhosas submarinas. Então nós temos no Índico, nós temos no Pacífico e nós temos também no Atlântico, né? Então essa formação de dorsais são, como nós falamos aí, das cadeias montanhosas na superfície, né? Então cadeias montanhosas do Himalaia, a Cordilheira dos Andes também tem na parte submarina, que nós chamamos aí de dorsais. A principal delas é a dorsal mesoatlântica, que eu trouxe até um exemplo aí para vocês estarem vendo aí na próxima tela. Então temos lá, né, na parte esquerda, né, uma imagem mostrando aí, né, toda a dorsal, né, ela também é conhecida aí pelo nome de dorsal submarina, né,
ou crista média oceânica, né? Então a dorsal mesoatlântica, até interessante chamar de mesoatlântica porque está aí no Oceano Atlântico, né? Então ele está aí, ó, um conjunto de montanhas, né, que são as dorsais, e ficam todos aí abaixo do nível do mar, né? Algumas partes elas aparecem, né, fora aí do oceano, né, formando aí ilhas, né? Então essas cadeias aí acabam se originando aí pelo afastamento de placas tectônicas. Essa dorsal mesoatlântica ela tem mais ou menos 65 mil quilômetros de extensão, tá? Então é importante retratar isso. Lá no Atlântico Norte, lá onde fica a Islândia, lá que é a Islândia é a formação dessa dorsal, né, tem lá o deslocamento aí da placa norte-americana com a placa eurasiática, né, e aqui mais ao sul, né, no Atlântico Sul, que a gente chama, né, o afastamento da placa sul-americana com a placa africana, tá certo? E aí, né, devido a esse constante movimento das placas tectônicas, essa área ocupada encontra-se em expansão aí de 2 a 10 centímetros por ano, né? E a extensão ela é tanto na parte do assoalho oceânico, porque vai, né, saindo, né, a lava vai saindo constantemente, como a formação das cadeias montanhosas aí das dorsais, cada vez mais elas vão aumentando. Como a gente sabe que no fundo do oceano é extremamente frio, né? Então, logicamente, ela vai, né, se esfriando aí o magma, né, que sai, né, que é expelido aí por causa dessa abertura, né, muito mais rápido do que fosse na superfície aí nos continentes, né? Então o resfriamento ele é muito mais rápido e também sofre um processo de pressão bem maior. Por isso que tem o movimento aí do assoalho oceânico aí comprovado aí pela teoria das placas tectônicas, né? Então essa relação da teoria das placas tectônicas com o movimento dos continentes. Da mesma forma que fala que há um movimento de 2 a 10 centímetros por ano dessa parte aí das dorsais, há também um movimento aí dos continentes, né? Dependendo aí dos continentes também em alguns centímetros por ano, né? Então eles não deixaram de se movimentar, até porque a gente viu que esse movimento divergente aí, esse afastamento de placas, ele está também em boa parte do planeta, como também do movimento de convergência. Então toda essa dinâmica interna, ela afeta, né, o processo da superfície terrestre do nosso planeta. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí movimento transformante. Ele também é denominado movimento horizontal, separa placas que se deslocam lateralmente. O atrito entre estas é grande e causa nas rochas esforços e deformações que periodicamente se manifestam por meio de grandes terremotos. O melhor exemplo é a falha de San Andreas, na Califórnia, limitando a placa americana da placa do Pacífico. Então nós vimos lá o movimento convergente, né, que é o encontro de placas tectônicas, né, pode ser de duas ou mais. Você tem o movimento divergente, que é o afastamento de duas ou mais placas. E agora você tem esse último movimento, que nós chamamos de movimento transformante, que é um movimento horizontal das placas, né? Ou seja, elas vão deslizando uma ao lado da outra, né? E o exemplo que foi dado é o exemplo que a gente tem no mapa, que eu vou mostrar aqui para vocês, na região da América do Norte, que está lá, ó. Nós temos lá, né, duas placas se movimentando, né? Essas placas aí elas estão se movimentando uma ao lado da outra, que é a placa americana e a placa do Pacífico. Esse movimento é o que mostra aí, que foi falado, né? Aparece aí a falha de San Andreas, então é importante retratar isso aí. Então esse movimento transformante que acontece aí no continente da América do Norte, ele tem lá uma extensão enorme aí, de milhares de quilômetros aí nessa relação, e ocasiona principalmente tremores de terras, e são vários tremores de terras que acontecem nessa região aí, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem aí da falha de San Andreas, né? Uma imagem de satélite, uma imagem local, e a gente vê aí, né, que essa falha ela é bastante extensa, ela tem quase aí 1.300 quilômetros de extensão. Ela atravessa aí a região da Califórnia, né? Vejam aí a linha vermelha na imagem de satélite à esquerda, né? Então ele tem lá mais ou menos
8 quilômetros de profundidade, né? Interessante retratar isso, né? O epicentro está principalmente aí em São Francisco, né? No estado da Califórnia. Já teve um terremoto, né, de bastante elevado aí em 18 de abril de 1906, né? Que morreram mais de 3 mil pessoas, né? A magnitude aí foi um pouco acima de 8 graus na escala Richter, né? Como vocês falaram, vocês vão ver essa escala com o decorrer do tempo. Tem aí uma consideração que pode ocorrer um grande tremor de terra nessa região aí da Califórnia, né? Precisamente aí em São Francisco, que eles chamam de Big One, né? Que é um evento aí apontado aí como catastrófico aí pelos pesquisadores, né? E tem várias regiões no mundo que tem essa projeção, né, de eventos catastróficos aí pela questão aí das placas tectônicas, né? Um outro deles aí que também fica nos Estados Unidos, né, é o Parque de Yellowstone, né, que fica dentro aí de uma boca de vulcão ativo, tem que lembrar disso, uma bolsa enorme de vulcão que tem mais ou menos aí 120 quilômetros de diâmetro, para vocês terem aí uma ideia da imensidão, fora outras regiões que proporcionam aí, né, essas dimensões aí de processos de tremores e de vulcanismo. Então, vira e mexe, a gente viu aí recentemente, né, acontecer aí nas Ilhas Canárias também um processo de vulcanismo de grandes extensões, né, porque nós temos aí uma dinâmica muito forte no nosso planeta. Então é importante retratar isso aí, né? Então, esse exemplo que eu dei aí do terremoto de 1906, com mais de 3 mil mortes aí, também já aconteceu no Haiti, já aconteceu em outras regiões aí do nosso planeta, né? Então depende muito também, né, da magnitude que vem, né, da intensidade aí dos tremores de terra, né, e da encontro, né, o afastamento dessas placas tectônicas em relação à superfície do planeta. Certo, galerinha? Então é isso aí que tinha até agora apresentar aí no Desenvolvimento 1 para vocês, né? Lembrando que nós vamos ter mais 3 aulas aí de desenvolvimento da atividade 2, né, para dar sequência a esse desenvolvimento. E como sempre, né, a gente traz aí orientações para o aluno, né? O primeiro deles aí é um vídeo, né, como é possível descobrir a composição do interior da Terra. Tem aí o link para vocês acessarem, tá? É um vídeo muito interessante, que aí vocês podem estar analisando. Tem uma leitura que vocês podem fazer aí de um artigo da revista da FAPESP, que também está aí o link disponível para vocês. Tem aí para vocês, como sugestão, fazerem um mapa mental, que é uma forma de sistematizar os conhecimentos trabalhados, né? Produzo aí individualmente um mapa mental que pode ser elaborado por meio de ferramentas digitais ou de forma analógica, né? Já passamos até essa ferramenta em aulas anteriores, é só procurar lá no mapa ou nas aulas. Incluo no mapa mental as discussões realizadas no componente transformações de matéria e energia sobre a energia geotérmica relacionada com a questão dos movimentos sísmicos. E aí, né, tem o Saiba Mais, né, dizendo aí o que é um mapa mental, que está lá no mapa de vocês, que é o material de apoio. Constitui-se aí um esquema gráfico que traz o tema central e periféricos unidos por diversos elementos que chamam a atenção, tais como flechas, balões, linhas, caixas, etc., de forma a facilitar a compreensão e memorização do assunto, né? Eu trouxe aí o link, que a gente tinha até esquecido. Tá aí o link novamente aí para vocês acessarem, para fazerem aí, né, um trabalho digital, se vocês, né, tiverem condições aí, a escola proporcionar aí, né, o computador aí, a internet para vocês estarem trabalhando. Se não, como sugestão, podem fazer aí o trabalho em casa aí, né, com, né, a combinação com o seu professor aí, né, fazendo aí a gestão dessa aula. Certo, galera? Então, por enquanto, é só, né? Nós vamos ter aí o desenvolvimento 2 e os outros desenvolvimentos nessa atividade 2. Né? Não esqueçam, né, de avaliar essa aula, como sempre vocês fazem. Tem aí o QR Code, tem o link para vocês estarem avaliando essa aula. Então, foi um imenso prazer estar com vocês. Espero vocês aí na próxima aula. Até mais.